Fala pessoal, hoje a gente vai ver mais uma ferramenta do nosso curso de trigonometria, que é a ferramenta Lei dos Cossenos. Essa é uma ferramenta bem interessante, bem poderosa também, assim como a Lei dos Senos, porque ela vai atacar qualquer triângulo, ela também não fica presa a um triângulo retângulo. Vamos lá então, a Lei dos Cossenos ela é basicamente uma evolução do Teorema de Pitágoras. Quem gosta de Pokémon aí pode pensar que o Teorema de Pitágoras é o Pikachu, é o principal ali, né? E a evolução dele seria o Raichu, no caso aqui, a Lei dos Cossenos. Vamos lá rever aqui rapidinho como que funcionava o Teorema de Pitágoras, para a gente começar. O Teorema de Pitágoras, você precisava ter um triângulo retângulo, que é aquele triângulo que tem um ângulo reto aqui, ó. E aí, nesse triângulo retângulo, você relaciona os três lados. O maior lado aqui, de frente para o ângulo reto, é a hipotenusa, que eu vou chamar de A. O outro lado é B e o outro lado é C, que são os catetos, que formam o ângulo reto. Então, o Teorema de Pitágoras ele falava assim, ó, a hipotenusa, fala ainda, né? A hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Ou seja, enunciando o Teorema de Pitágoras, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Tá aqui. Beleza. Agora a gente vai ver a lei dos cossenos. A lei dos cossenos é a evolução no sentido de que você não precisa ter apenas o triângulo retângulo. Então, eu vou desenhar aqui um triângulo qualquer, pego aqui esse triângulo, ó. Eu vou supor que nesse triângulo eu tenho aqui o lado A, lembrando que isso aqui seria uma medida, tá? Eu uso A, mas é uma medida, a medida do lado. Aqui B e aqui C. Eu vou supor que aqui é um ângulo, mas não é um ângulo reto, é um ângulo qualquer. Então, vou chamar de ângulo alfa. Por exemplo, 30 graus, 40 graus, não importa. Observe, ó, se esse ângulo fosse um ângulo reto de 90 graus, eu poderia usar o Teorema de Pitágoras, mas não é. Mas eu vou supor, vou trabalhar como se fosse aqui um ângulo reto. Então, se fosse um ângulo reto, eu escreveria assim, ó, aquele lado de frente seria a hipotenusa, então A ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, como está ali em cima. Beleza, mas esse ângulo ali não é reto. Então, eu vou fazer isso aqui, ó, menos, até aqui era o Teorema de Pitágoras, menos duas vezes aqueles dois lados, duas vezes os lados que formam um ângulo, no caso aqui, ó, duas vezes B vezes C. Então, observe, você faz a parte do Teorema de Pitágoras, como o ângulo não é reto, você vai descontar duas vezes os dois lados que formam o ângulo, B e C, vezes o cosseno do ângulo. Isso aqui é a lei dos cossenos, ó. Então, a lei dos cossenos é uma expressão matemática que é basicamente a evolução do Teorema de Pitágoras. É o Teorema de Pitágoras conseguindo atacar qualquer triângulo. Ok? Então, parece difícil, mas depois que faz 3 exercícios já era. Você decorou. Isso aqui não é uma matéria de pensar, é só executar. Você vai pegar isso aqui e aplicar, olhando quem é o lado A, quem é o lado B, quem é o lado C. Vamos lá, situação prática. Vamos aplicar então. Vamos supor que eu tenha, vou pegar o mesmo problema que eu passei na lei dos senos, só que aqui a gente vai trabalhar de forma diferente. Vou supor que eu tenha aqui uma lagoa, por exemplo. Está aqui. Eu quero saber, mais ou menos, qual seria o diâmetro dessa lagoa. Vamos supor que seja daqui até aqui, ó, mais ou menos. Então, eu quero saber essa medida aqui, ó. Essa medida que eu estou fazendo aqui tracejada, ó, tá ali. Eu não consigo acessar ali por dentro da lagoa. Então, eu pego dois pontos aqui do lado de fora da lagoa. Vamos supor que eu coloque uma estaca aqui, ó, nesse ponto. Vou chamar aqui de ponto X. Eu coloco uma estaca aqui, ó, por exemplo, nesse outro ponto, vou chamar de ponto Y, e coloco uma estaca aqui no outro ponto, vou chamar de ponto Z. Tá ali, ó. Fiz um triângulo, ó. Eu precisaria ter equipamento de medição para medir o lado, né? A medida aqui, saber a medida do lado desse triângulo, no caso XY, vamos supor que são 10 metros. YZ, vamos supor que são 16 metros. E quero saber quanto que é XZ. X. X eu não posso usar, que eu já usei ali, né? Acabou que eu usei uma letra que não era para usar. Mas vamos lá, vou usar A então. A, tá ali, ó. Então, pela lei dos cossenos, eu consigo calcular essa medida A, que é a medida do lado do triângulo.
Mas para isso eu precisaria saber esse ângulo aqui, ó, lá no y. Então vamos dizer que esse ângulo são 60 graus, ó, tá ali. É uma abertura de 60 graus. Observe que na semana passada a gente viu a lei dos senos. A lei dos senos você trabalhava com dois ângulos e um lado e achava o terceiro lado, o outro lado no caso, o lado desconhecido. Aqui a gente trabalha com dois lados e um ângulo, é meio contrário. Então você pode, numa situação, usar tanto a lei dos senos quanto a lei dos cossenos. Aqui agora a ferramenta é a lei dos cossenos. Então vamos lá, aplicando a lei dos cossenos, eu vou escrever assim, ó, esse lado de frente para o ângulo, no caso o A, ele ao quadrado, é igual os outros dois lados ao quadrado, no caso aqui o 10 ao quadrado, mais o outro lado, 16 ao quadrado. Até aqui é Teorema de Pitágoras, ó. Só que ali não é um ângulo reto. Então, vou ter agora a parte nova, menos 2 vezes os dois lados que estão formando o ângulo. Observe que é o 10 e o 16. Então, 2 vezes 10 vezes 16, vezes o cosseno do ângulo. No caso, cosseno de 60 graus, que é o ângulo ali, ó. Pronto, montei, ó. Então, é uma expressãozinha simples. Aí eu vou pegar minha calculadora e vou ver aqui, ó, 60 graus cosseno. Cosseno de 60 dá meio. Volto lá para o meu problema e vou colocar no lugar da palavra cosseno de 60, vou colocar o valor meio. Então vai ficar... Opa, saiu aqui. Deixa eu voltar. Onde estava? Aqui, aqui. Então volto aqui e vou ter o seguinte, ó. A, que é aquela medida lá, ao quadrado, a medida do lado que eu quero, né? É igual a 10 ao quadrado, 100. 16 ao quadrado, 256. 16 vezes 16. Aí aqui, ó, menos, cuidado aqui, hein? Primeiro multiplicação, fazer a multiplicação. 2 vezes 10 vezes 16, e no lugar do cosseno de 60, eu vou colocar o valor meio, ó. Posso colocar 0,5 ou 1 sobre 2. Se eu colocar 1 sobre 2, fica mais fácil de ver que corta com aquele 2 ali, ó. Cortou. Então vai ficar 10 vezes 16, vezes 1, que dá 10 vezes 16, que dá 160. Tá aqui, ó. Então, eu acho facilmente o valor do A. O meu A ao quadrado, ele é igual. Vamos fazer essa conta aqui, ó. Vou fazer aqui primeiro, ó, 160 negativo e 100 positivo, vai subtrair e vai continuar 60 negativo. Então, eu vou ter 256 menos 60. Então, 256 menos 60, quanto que vai dar? Vai dar 196. Deixa eu fazer aqui, usando minha calculadora, vou conferir, 256, para não correr o risco de errar. Isso é importante numa situação prática, né? Senão você pode causar um erro ali que pode ser ruim, grave até. 256 menos 60. 196, confere. Volto para lá. Opa, saiu de novo. Quando eu troquei, ele sai. Volto aqui para a minha situação e coloco, então, o meu resultado. Então, nós temos aqui... Cadê? Aqui. Nós temos, então, o seguinte, ó. 256 menos 60, 196. Agora, esse quadrado que está aqui, ele passa para lá como raiz. Então, fica a raiz quadrada de 196. Será que 196 tem raiz quadrada? Volto para a minha calculadora. Vamos lá. 196. Deixa eu jogar aqui uma raiz quadrada, ó. 14. Perfeito. Então, vai dar certinho minha conta. Opa, ele vai voltar lá para o início de novo. Deixa eu descer. Volto aqui. Então, raiz quadrada de 196, para minha sorte, deu um número certinho, 14. 14 metros. Então, conclusão. Esse lado aqui da lagoa, no caso, o diâmetro, digamos assim, aproximadamente, seria 14 metros. Ó. Eu consigo calcular aquele terceiro lado sem precisar ir lá fazer a medição. Então, essa ferramenta é a ferramenta Lei dos Cossenos. É uma ferramenta nova aí, importante para o nosso curso de trigonometria. Encerra-se aqui as ferramentas, nós não vamos ter, então estamos encerrando aqui. Não vamos ter mais ferramenta. Na verdade, tem mais uma que é cálculo da área do triângulo. Mas, por enquanto, tá bom. Então, a partir dessa ferramenta que está no livro, está na página, deixa eu ver a página aqui,
está na página 19 do livro. A partir dela, a gente vai fazer os exercíciozinhos do livro e já se preparar para a prova que a gente vai ter logo mais. Fechando aqui a nossa, vamos fazer ainda uma aula de revisão e aí teremos a prova sobre trigonometria. Beleza? Então, é isso aí, galera. Tentem fazer o exercício, qualquer dúvida, me falem. Tchau, tchau.